Bom, pessoal, então retomando para comentar de uma outra situação jurídica, né, que pode ocorrer com os estrangeiros no Estado brasileiro, diz respeito à possibilidade de extradição dos mesmos, tá? A extradição que tem previsão constitucional, é mencionado no artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição Federal, e no Estatuto do Estrangeiro, né, na Lei 6.815 de 1980, vem tratado ali a partir dos artigos 76, né, do Estatuto do Estrangeiro, tá? A extradição, portanto, nada mais é do que o ato pelo qual o Estado ele entrega a um outro Estado, né, um indivíduo acusado de cometimento de crimes, né, crimes aí de certa gravidade, né, e que ele já se ache condenado por esse crime, tá? Então, nada mais não é do que o estado onde se encontra o estrangeiro fazer a entrega para o seu estado de origem daquele indivíduo que no seu estado cometeu um crime, né? Não podem ser crimes de pequeno potencial ofensivo, mas sim crimes dotados aí de certa gravidade, né? E que ele já se ache condenado no seu estado de origem pela prática desse crime, tá? Diz o artigo 76, que começa a tratar aqui da figura da extradição, né, que a extradição pode ser concedida quando o governo requerente se fundamentar num tratado, né, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade, ou seja, de que o Brasil também receberia, né, por meio da extradição, aquele nacional condenado aqui pela prática de um crime de certa gravidade, tá? Então receberia a título de reciprocidade a mesma extradição de um brasileiro que se encontrasse aí junto a um outro estado estrangeiro, né? Um brasileiro condenado pela prática de um crime, ok? E as condições para concessão dessa extradição a gente vai encontrar no artigo 78, tá? Do Estatuto do Estrangeiro. Diz assim que são condições para a concessão da extradição, inciso 1, ter sido o crime cometido no território do estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais deste estado, tá? Então, o seu estado de origem, né, apresenta ali esse requerimento, tá? Então, o crime ter sido cometido no território do estado requerente que faz o pedido de extradição, né? Ou ser aplicáveis as leis deste estado ao estrangeiro, né? A figura aí do extraditando. Inciso 2 diz que também seria uma condição para a concessão da extradição existir sentença final de privação de liberdade ou estar a prisão do extraditando autorizada por juiz, tribunal ou autoridade competente do estado requerente, tá? Então, hipóteses aí, né, requisitos para a concessão seria a prática do crime no território do estado e a existência de uma sentença de privação de liberdade, ok? Concedida aí, né, proferida por um juiz, ok? Temos também que mencionar, quando falamos da figura da extradição, que ela só vai ocorrer quando o Brasil se certificar de que os direitos humanos, os direitos fundamentais daquele extraditando, eles serão garantidos, tá? Isso é o que reza a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá lá no artigo 11 da declaração, né? A necessidade de que para que haja extradição deva haver certificação, né? Uma certeza de que o estrangeiro, quando retornar ao seu país para poder ser processado, lá ele terá direitos fundamentais, ele terá direitos humanos, né? Direitos fundamentais com reconhecimento internacional, ele terá então esses direitos garantidos, ok? Ainda cumpre-nos mencionar que em alguns casos a extradição ela vai poder ser negada, né? Como nestas hipóteses
previstas na Constituição de prática de crimes de opinião, crime político, né? Nós não fizemos a leitura dos incisos 51 e 52 do artigo 5º, tá? Então, fazendo isso agora, a gente encontra a seguinte menção, né? O artigo 5º, inciso 51, ele diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou comprovado, ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, tá? Então, nenhum brasileiro será extraditado, exceto brasileiros naturalizados, ou seja, aqueles estrangeiros que se naturalizam brasileiros, porém já praticaram crimes antes do processo de naturalização, tá? Ou no caso também de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Então, mesmo que a prática seja posterior à naturalização, no caso de tráfico de entorpecentes, esse estrangeiro naturalizado brasileiro poderá ser extraditado, tá? Então, mas brasileiros natos, né, de forma alguma, poderiam ser extraditados do Brasil para cumprimento de penas aí, né? Condenações junto a estados estrangeiros, ok? Temos também que mencionar o que diz o 52. O 52 é o que faz essa ressalva de que em alguns casos o pedido de extradição poderia ser negado, né? Como diz o 52, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Então, caso haja um pedido do estado de origem, né, para extradição de um estrangeiro que se encontra no Brasil para cumprir uma pena junto ao seu estado pela prática de um crime político, um crime de opinião, né, em razão de uma divergência política, de uma dissidência política, né, o estado brasileiro ele poderá negar, tá? O Brasil não admite criminalização, né, imputação, penalização por crimes de opinião, né, por divergências políticas que possam aí ser consideradas verdadeiros crimes, né, práticas aí criminosas juntos aos seus estados de origem, tá? Temos que mencionar que quem decide a respeito do pedido de extradição é o plenário do STF, né? Isso vem mencionado no artigo 83 do Estatuto do Estrangeiro, né? Diz aqui o artigo 83 a respeito desta questão, né? Menciona assim, ó. Então, no capítulo que trata da extradição, estou no Tratado Internacional errado, vamos lá, Estatuto do Estrangeiro, né? Dentro do título 9, que trata da figura da extradição, o 83 ele diz: nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do plenário do STF sobre sua legalidade e procedência, não cabendo o recurso da decisão. Ou seja, cabe ao STF, e é uma decisão do pleno, né, ou seja, de todos os ministros que compõem o pleno, né, do STF, analisar a legalidade e a procedência desse pedido de extradição, né? Então, somente após a manifestação do STF é que se concretizará ou não essa extradição do estrangeiro, ok? Beleza? Temos ainda que mencionar outra hipótese, né, pessoal, que seria a seguinte situação, a situação relativa à possibilidade de asilo concedido aos estrangeiros, né, o chamado asilo político. Mas eu volto então no próximo vídeo para falar a respeito disso.